gente! Hoje tem mais um vídeo sobre a sigla LGBTQIA+. Estamos quase chegando no final com a letra I. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas intersexo, que tem um pouco a ver com o sexo biológico. Falou em biologia comigo. A gente já tinha visto na outra aula, por exemplo, que o termo hermafrodita ele é ofensivo às pessoas intersexo. Mas isso não é tudo que a gente precisa saber sobre elas. Antes de entrar na biologia, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra hermafrodita, que provém da mitologia grega, onde o personagem Hermafrodito ou Hermafrodito nasce de um romance extraconjugal entre os deuses Hermes e Afrodite, e acaba sendo criado por ninfas na floresta da Frígia, que atualmente é o território da Turquia. O garoto era simplesmente lindo, cheio de encanto pessoal, e ao chegar a um lago, ele encontrou uma náiade, que seria uma criatura assim, semelhante a uma sereia. Essa náiade se chamava Salmacis, e se apaixonou completamente por ele. A Salmacis começou a dar em cima do Hermafrodito, mas ele a rejeitou, ele fugiu dela. Quando o Hermafrodito achou que tinha despistado a Salmacis e decidiu tomar um banho no lago, ela saiu do seu esconderijo e avançou sobre ele, beijando ele violentamente. Enquanto o Hermafrodito tentava ali se desvencilhar, a Salmacis colocou a mão em seu peito e invocou deuses para que nunca mais eles fossem separados. Imediatamente as águas se agitaram em torno dos dois e o desejo de Salmacis foi concedido. Os seus corpos se fundiram em uma forma intersexual. Que dó do Hermafrodito, gente, ele foi abusado por um tipo sereia aos 15 anos de idade. É meio punk essa história, né? Bueno, a mitologia grega em geral é. Mas enfim, essa seria a origem da palavra a partir da mitologia grega. No entanto, essa expressão hermafrodita não tem nada a ver nos dias de hoje. Ela não é mais nem usada na biologia, que quando quer designar animais que possuem estruturas reprodutivas ovarianas e testiculares, ao invés da gente usar o termo hermafrodita, hoje a gente fala de organismos dioicos, como é o caso da minhoca, por exemplo. Gente, primeiro vamos relembrar, intersexo são pessoas nas quais os fatores que definem o sexo biológico, os cromossomos, os hormônios, gônadas, órgãos internos, órgãos externos, eles estão variados em condições diversas, tornando difícil a classificação binária entre os sexos masculino e feminino. Apesar de ser uma característica inata, que significa que nasce junto com a pessoa, nem sempre a intersexualidade ela será perceptível ao nascimento, visto que alguns traços aparecem apenas com a puberdade e, em alguns casos, eles nem chegam a aparecer, o que faz com que muitos intersexuais vivam uma vida inteira sem se dar conta da sua condição, porque não tem manifestação visível no seu corpo, né? Então, segundo a Sociedade Intersexo da América do Norte, intersexo é um termo geral utilizado para uma variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não parece corresponder às definições típicas de mulheres ou homens. A Associação Brasileira de Intersexos compartilha a definição da Intersex Human Rights, situada na Austrália, que define as pessoas intersexo como as que têm características sexuais congênitas que não se enquadram nas normas médicas e sociais para os corpos femininos ou masculinos e criam riscos ou experiências de estigma, discriminação e ódio, além de outros desdobramentos negativos. Essas pessoas não se enquadram nas definições binárias de sexo biológico. Lembra? Aquelas em que o cromossomo XX do bebê é com genital feminino e o cromossomo XY é um bebê com genital masculino. Pois é, mas muita gente não se encaixa nessa definição e a ciência hoje conhece mais de 40 formas diferentes de intersexualidades. Segundo a ONU, a intersexualidade existe em até 1,7% dos recém-nascidos. A título de comparação, esse é o mesmo número de pessoas que nascem ruivas. Mas é claro, esse número pode ser bem maior. Muitas pessoas não nascem com traços aparentes de intersexualidade e só aparentam eles depois da puberdade, que é um período em que a pessoa passa por muitas alterações hormonais, né, por exemplo. Tem gente, inclusive, que passa a vida inteira sem saber que é intersexo. Por exemplo, que tem ordens cromossômicas diferentes. Muita gente acha que todas as pessoas intersexo nascem com o genital ambíguo.
mas isso não é verdade. Esse número, na verdade, é menor em relação a outros tipos de intersexualidade. Para a gente começar a falar, a conversar sobre a condição de intersexo, precisamos primeiro falar a primeira e mais importante coisa a respeito desta característica. É preciso superar a barreira do preconceito e da estigmatização que os assuntos relacionados ao sexo têm na nossa sociedade, em nossa cultura, e que a prioridade nisso tudo é a empatia e o respeito a essas pessoas e às suas famílias. É de extrema importância que as pessoas envolvidas com estes casos, com essas situações, elas tenham conhecimento e responsabilidade emocional, que tanto a equipe de saúde, a família, os professores, as pessoas que trabalham no cartório e outras instâncias no âmbito público, elas sejam respeitosas e acolhedoras, pois a maior preocupação das famílias, o seu maior medo em relação aos seus filhos, às suas crianças, é o impacto que esse diagnóstico de alteração do desenvolvimento sexual ela vai ter na vida cotidiana dessas pessoas, o impacto da condição intersexo no dia a dia, no cotidiano dessas crianças, desses jovens. É importante destacar que a maior parte das variações da condição intersexo não são perceptíveis. A pessoa não tem marcas corporais da sua condição de intersexo e não oferecem risco à vida dessa pessoa. E os casos onde são observáveis as ambiguidades genitais, elas são situações muito mais raras e podem, em alguns casos, cursar com um alto risco de morte neonatal, quando a pessoa ainda morre bebezinho, né? Então nasce, passa algumas semanas, meses e vem a óbito, né? Então pode acontecer isso, por exemplo, numa condição que a gente chama de hiperplasia adrenal congênita, onde um aumento da glândula adrenal, também conhecida como suprarrenal, do feto, acaba produzindo uma grande quantidade de testosterona, né, de hormônios semelhantes à testosterona, e isso acaba masculinizando o genital feminino do feto, acaba dando esse caráter ambíguo do genital quando o bebê nasce. Mas antes a gente quer explicar um pouco sobre alguns detalhes do desenvolvimento sexual nos seres humanos e a gente vai precisar recorrer a saberes biológicos para desdobrar esse papo aqui com vocês. Ainda que a Cíntia seja craque nesse assunto, eu vou tentar me arriscar um pouquinho aqui a explicar. Primeiro, na hora da fecundação, cada gameta contribui com um cromossomo sexual, podendo resultar em um par cromossômico XX ou XY. Lembra disso, né? Volta lá no nosso vídeo sobre sexo biológico para refrescar a memória. Se a ordem cromossômica for XX, o desenvolvimento seguirá seu curso dentro de um padrão que resultará em genitais com ovários, útero, tubas uterinas, vagina, vulva, clitóris. Aqui vale a pena lembrar, ou descobrir, para quem ainda não sabe, o plano básico corporal nos mamíferos é o corpo da fêmea. Se o embrião mamífero não for exposto a testosterona, ele vai nascer com genital feminino, pode crer. Tu já te perguntou por que é que os homens cis têm mamilos? Porque o desenvolvimento básico está programado para formar corpinhos de fêmeas. E se a intervenção da testosterona acontecer, daí sim vai formar um corpinho macho mamífero. Que coisa, não? Eu fiquei agora pensando no Adão e Eva e tal. Acho que o pessoal meio que inverteu aí, trocou a ordem das coisas na história, né? Buenas. Retomando o assunto. Se a ordem cromossômica for XY, tem um gene Y, chamado SRY, que deve se expressar bem no início do desenvolvimento embrionário. E ele acaba provocando a diferenciação dos testículos. Seria basicamente a formação dos testículos num embriãozinho bem pequenininho, mais ou menos do tamanho de uma fofolete. Caso isso ocorra normalmente, a gônada inicial se diferencia em testículo e começa a produzir testosterona, hormônio que irá provocar mudanças no genital do embrião, que nesse começo está numa fase bipotencial. O que seria essa fase bipotencial? Uma fase em que ele não está diferenciado nem com o aspecto masculino, nem com o aspecto feminino. Se esse gene não se expressar, o embrião, apesar de XY, ele vai nascer com genital feminino, com vulva e etc. Pode também acontecer de o testículo ser corretamente formado e produzir testosterona,
mas as células do embrião podem não possuir, elas podem ter uma falha bioquímica que não ocorre os receptores celulares para a testosterona. E justamente por essas células não possuírem os receptores para a testosterona, vai resultar num mesmo efeito, um embrião XY que vai desenvolver o genital feminino. Vocês podem perceber que são diversas as etapas desde a configuração da ordem cromossômica, que acontece na fecundação, e que a partir daí qualquer alteração bioquímica, genética, hormonal e de outras ordens, elas podem provocar alterações no desenvolvimento sexual. Comentamos aí algumas das diversas condições de intersexo conhecidas atualmente pela ciência. Mas uma boa pergunta podemos levantar: por que cargas d'água o povo dá tanta importância para a anatomia dos genitais e a sua categorização? Sobre isso, eu ouvi dizer que esse rolê de dar essa mega importância para o verdadeiro sexo de alguém é coisa muito antiga, de antes do capitalismo, mas que ganhou assim muita força a partir do desenvolvimento do capitalismo. O filósofo Michel Foucault defende que a partir do século XVI, o sexo e a sexualidade das pessoas, ao invés de serem reprimidos, começaram a ser incitados. As pessoas começaram a ser incitadas a se manifestar sobre o sexo, a se confessar, a buscar a verdade sobre o sexo. Isso tudo a partir de uma série de novos saberes que estavam surgindo, né? A medicina, depois a psicanálise, a estatística, né? Esses saberes passaram a produzir vários discursos sobre o sexo, já que ele articula tanto as disciplinas do corpo, do adestramento, intensificação e distribuição de forças, nas palavras do Foucault, quanto refere-se à regulação das populações, como natalidade, mortalidade, fecundidade, essas coisas por aí. O sexo acaba sendo um elemento estratégico nas nossas sociedades de controle, tanto individualmente quanto coletivamente. Quem achar esse tópico interessante pode gostar de assistir a série Handmaid's Tale, que fala sobre uma distopia futurista, mas não muito, em que o sexo biológico serve como um instrumento de controle, né, das populações. Bem legal. Buenas! Depois dessa escapada para a filosofia, voltemos para a biologia, que é mais uma produtora de discursos sobre o sexo. Então, retomando para a condição intersexo. Imagina um nenê que nasce com genital ambíguo. As coisas que podem acontecer para essa criança são assustadoras, gente. É comum, infelizmente muito comum, que médicos façam cirurgias, na maioria das vezes desnecessárias, em bebês intersexo, por questões estéticas, mas principalmente para adequar a genitália da criança para ela poder viver num gênero. Sim, um absurdo desses. A maioria dessas cirurgias constrói uma vulva e entrega uma menina para os pais. Um exemplo desse tipo de prática é trazido pela psicopedagoga Thaís dos Santos, mãe do Jacob. Ela sofreu uma pressão médica para que o bebê passasse por uma intervenção cirúrgica visando criar esteticamente um sexo, sob o pretexto de evitar discriminação social. Thaís conta que teve o Jacob em 2016 e ele possuía pênis, mas não testículos e nem próstata. E o médico disse assim para ela, aí abre aspas, tá? A gente faz uma vagina nele, que é uma cirurgia mais fácil e vocês o criam como menina, fecha aspas. Imagina, a gente faz uma vagina nele, vocês criam ele como menina e isso vai ser muito mais fácil, tecnicamente. Fazer uma cirurgia que produz uma vagina. Então, o médico disse isso. Tu acredita nisso? Ele disse isso. O médico falou, sugeriu para Thaís que fizesse essa cirurgia no Jacob. A Thaís relata, essa mesma mãe, né, dessa criança intersexo, ela diz que a cirurgia é irreversível e há muitos adultos que não se identificam com o gênero para o qual foram operados. É difícil convencer que não existe urgência de cirurgia estética que cria uma vagina penetrável em uma criança que não faz sexo. Que o bebê é sujeito de sua vida e não os médicos, que ele precisa crescer e entender com o que se identifica. Outras barreiras e dificuldades são enfrentadas pelas famílias com filhos intersexo. O próprio Jacob ficou 6 meses sem registro no SUS e nem nos convênios médicos, pois não havia um sexo legalmente definido. Tu acredita nisso? Uma das lutas mais fortes na comunidade intersexo é pela proibição de cirurgias desse tipo, que mutilam bebês de forma desnecessária
e violam os direitos de um ser humano que não tem como se defender. A autonomia do próprio corpo é uma coisa que não pode ser simplesmente retirada só para adequar o bebê a uma sociedade normativa binarizante. Apesar dessas cirurgias em bebê intersexo serem recriminadas tanto pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, quanto pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, por exemplo, regulamenta essas cirurgias, dizendo que elas podem ser feitas em bebês a fim de adequá-los a um sexo que foi determinado por um médico e uma equipe interdisciplinar. Imagina o nível de violência que essas pequenas pessoas indefesas são submetidas sem nenhuma chance de se defender, de contestar ou de opinar sobre as decisões de todas essas pessoas. Imaginem, a única pessoa que não opina sobre o que farão com o seu corpo será você. A resolução do CFM ainda afirma em seus motivos, entre aspas, motivos para recomendar essas cirurgias. O maior objetivo dessa equipe multidisciplinar, equipe médica, não será apenas descobrir qual é a etiologia da anomalia da diferenciação sexual, ou seja, não quer saber a origem dessa anomalia ou o que causa, mas sim, olha só, obter uma definição racional sobre o sexo de criação mais recomendável, fecha aspas. E ainda, a resolução não coloca critérios objetivos de saúde para que a cirurgia seja recomendada. Tipo, que a criança não consiga fazer xixi ou cocô por conta das suas condições anatômicas. Não é por isso. É para atender uma urgência social. Tu acredita? É uma cirurgia para adequar, aspas, né? Adequar o corpo daquele bebê ao binarismo de sexo e gênero imposto pela nossa sociedade. Na exposição dos motivos dessa resolução do CFM, aparece na primeira frase, cuida só, o nascimento de crianças com sexo indeterminado é uma urgência biológica e social. Muito mais social do que biológica, né? E tal resolução ainda recomenda exames e procedimentos altamente agressivos, como biópsias de gônadas removidas, exames hormonais, exames de sangue, exames de imagem, injeção com contraste, procedimentos endoscópicos por cima, por baixo, genitoscopia, laparoscopia. Imagina, tu fazer isso no nenezinho, cara! Pensando nessas incongruências e nas violências que perpassam por essas leis, enquanto as cirurgias mutiladoras de recém-nascidos são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, esse mesmo Conselho, na sua resolução 2265 de 2019, veda, impede o início da hormonioterapia antes dos 16 anos de idade para crianças e jovens trans. Ou seja, eles interditam qualquer intervenção hormonal ou cirúrgica para pessoas trans antes dos 16 anos, que é uma idade em que, em geral, as pessoas já se auto-identificam no seu gênero, né? Mas autorizam cirurgias em bebês intersexo para adequá-los ao melhor sexo de criação. É uma arbitrariedade gigante, né, gente? A gente fica pistola com isso. Galera, pensem comigo. Teu corpo ser invadido, injetado, cortado, suturado, perfurado, redesignado para ajustar esse corpinho recém-nascido ao imperativo de pertencer a um sexo, só porque a sociedade em que a gente vive não aceita uma pessoa sem sexo definido, uma pessoa intersexo. A gente precisa repensar e discutir certas coisas enquanto sociedade, né? Na real, essas e muitas outras coisas, né? Outra luta da comunidade intersexo é pelo registro dos bebês intersexo como intersexo, ou com um sexo indefinido, ao invés de empurrar sexo masculino ou sexo feminino goela abaixo nos registros das pessoas intersexo. É uma luta pelo reconhecimento da própria existência. E para a gente encaminhar essa conversa para o seu final, mas convidando a todas, todes e todos a lerem mais sobre o assunto, lembramos que ser intersexo não é uma doença. São variações, são apenas variações diferentes do corpo humano, que não estão relacionadas necessariamente a alguma disfunção ou problemas de qualquer ordem. E as violências que as nossas sociedades exercem sobre essa população é algo aterrador, é assustador. E nós, enquanto educadores, educadoras, vamos buscar produzir
e difundir conhecimentos que melhorem as nossas vidas em sociedade, fazendo da escola um polo para ensinar e aprender o respeito às diferenças. Pessoas intersexo são pessoas que possuem tanto o direito de existir e serem respeitadas em seus corpos e suas subjetividades, quanto qualquer outra. Intersexo não é doença. Gostaram do vídeo de hoje? Ficaram com alguma dúvida? Se sim, deixa tua pergunta aí nos comentários que a gente te responde rapidinho. Eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas de leitura que podem ser interessantes para quem se interessou pelo tema. Recomendamos o livro Intersexo, da Maria Berenice Dias. E também Corpos Negados, do reconhecimento das pessoas intersexo à luz dos direitos da personalidade, de Jamile Bernardes de Silveira Oliveira dos Santos e Valéria Silva Galdino Cardim. Por enquanto é isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo.